Você já ouviu aquelas histórias que parecem mentira, mas que sempre carregam um detalhe que arrepia a espinha? Pois é. Algumas vidas cruzam com o inexplicável de um jeito que nem a razão tem coragem de encarar. E se eu te dissesse que existe um caminhoneiro solitário que sumiu por dias, reapareceu com um olhar perdido e uma história que envolve caixões, um frete misterioso e um relógio de bolso que gira ao contrário? Antes que você ache que isso é coisa de filme B ou de lenda de beira de estrada, respira fundo. Porque o que vou te contar foi narrado por quem viveu na pele, ou melhor, sobre rodas. Um veterano das estradas que sempre encarou qualquer rota, qualquer carga, sem pestanejar. Mas naquela noite foi diferente. Algo além do asfalto o esperava. Muita gente vive como Lucas, seguindo o fluxo, aceitando o que a vida joga, sem questionar. Mas e quando a vida te entrega um pacote embalado com o sobrenatural? Quando o que está em jogo não é o dinheiro do frete, mas a sua sanidade? Talvez essa história seja exatamente o que você precisa para pensar duas vezes antes de ignorar os sinais que o tempo ou algo além dele tenta te mostrar. Aqui não tem fórmula mágica, nem final feliz garantido. Mas tem pistas, tem ganchos, tem um mistério que insiste em voltar, feito maldição antiga. Cada linha que você vai ler daqui pra frente pode ser o começo de um entendimento maior. Ou o convite para um desaparecimento. Literalmente. Neste caminho, você vai descobrir como o tempo pode ser seu aliado ou seu maior inimigo. Vai conhecer o lado mais sombrio de um frete mal explicado e entender por que até o mais calejado dos caminhoneiros pensa duas vezes antes de rodar com algo que parece morto, mas não está. Pelo menos, não completamente. Ficou curioso? Ótimo. Mas prepare-se. Porque, diferente de uma viagem comum, esse percurso tem paradas que desafiam a lógica e curvas que levam direto ao coração do desconhecido. Uma coisa é certa depois dessa leitura: toda vez que você ver um caminhão à noite, carregando algo coberto, sua imaginação vai correr mais que o velocímetro. E se ouvir um tic-tac fora de hora? Talvez seja melhor não olhar para trás. Lucas não era de muitas palavras. Na boleia do seu caminhão, o silêncio era companhia constante, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelas lembranças que insistiam em aparecer nos trechos mais longos. Ganhou o apelido de lobo solitário não por pose, mas por essência. Evitava apego, evitava rotina, evitava perguntas. Era como se cada quilômetro rodado fosse também uma fuga de que ninguém sabia, nem ele próprio. Mas se tinha algo que todo mundo sabia, era isso: Lucas aceitava qualquer frete. Sem papo. Dá pra dizer que Lucas era o tipo de caminhoneiro raiz. Conhecia cada atalho, cada posto de beira de estrada onde o café era forte e o pão de queijo, de verdade. Só que, ao contrário de muitos colegas, ele nunca fazia amizades duradouras. Chegava, entregava, partia. Alguns diziam que era trauma, outros, orgulho. A verdade mesmo era um mistério guardado no fundo daquela boleia. Talvez nem ele soubesse explicar o que o movia tanto. Só seguia. Nas rodovias da vida, Lucas aprendeu que confiar demais podia custar caro. Já tinha visto muito caminhoneiro bom cair em emboscada por conta de carga errada ou frete mal intencionado. Ele, por outro lado, carregava tudo. Desde galinhas vivas até peças industriais. Mas nunca questionava. A única pergunta que fazia era destino? Se o preço fosse justo, colocava no baú e seguia a viagem. Alguns achavam isso coragem, outros diziam que era loucura. Talvez fosse um pouco dos dois. Mesmo assim, havia algo de respeitável naquele homem calado. Sua presença impunha uma espécie de autoridade discreta. Era difícil arrancar um sorriso dele, mas quando acontecia, era como ver o sol nascendo numa manhã fria na serra. Dava para sentir que, por trás daqueles olhos cansados, havia um passado cheio de histórias que ninguém ousava tocar. E ele preferia assim. Guardava cada memória como quem protege uma maldição. Lucas tinha um velho hábito que poucos notavam sempre que parava em algum lugar. Mexia no bolso esquerdo da camisa. Quem prestasse bem atenção via que ali ele guardava um objeto antigo, um relógio de bolso. Não era só pelo valor sentimental. Parecia mais uma âncora, algo que o mantinha preso ao presente.
Ou, quem sabe, ao passado. Ninguém nunca viu esse relógio funcionando, mas Lucas sempre o consultava, como se ele dissesse mais que as horas. Por dentro da boleia, Lucas mantinha tudo limpo, organizado. Um rádio antigo, um crucifixo no retrovisor e um caderno de anotações com letras pequenas e precisas. Nada de tecnologias modernas. GPS? Só se fosse o da memória. Ele confiava no instinto, na intuição e nas placas. E, curiosamente, parecia sempre chegar antes do previsto. Era como se o tempo, com ele, tivesse outro ritmo. Um detalhe que, mais tarde, faria muito mais sentido do que se imagina. Não era raro vê-lo dirigindo à noite. Aliás, era quando ele se sentia mais à vontade. A estrada vazia, o breu tomando conta, os faróis iluminando só o necessário. Lucas dizia que a madrugada era a única hora sincera do dia. De noite, ninguém finge ser o que não é, costumava dizer. Talvez por isso aceitasse tantos fretes noturnos. A escuridão, para ele, não era ameaça. Era companhia. Uma que ele entendia melhor que qualquer pessoa. O que pouca gente sabia é que Lucas carregava um vazio. Um daqueles que não tem nome nem forma, só peso. Algo que o fazia seguir sempre adiante, como se parasse, caísse. Não tinha família por perto, não atendia ligações, não respondia mensagens. Era só ele, o caminhão e a estrada. E, de vez em quando, uma sensação de que estava sendo observado. Mas ele empurrava isso para debaixo do tapete da razão. Até o dia em que não deu mais para ignorar. Naquele tempo, ninguém imaginava que um frete em particular mudaria tudo. Nem mesmo Lucas, com todo o seu instinto, percebeu que estava prestes a cruzar seu caminho. Um frete como outro qualquer, aparentemente. Só que não. A história começou com uma simples proposta. E terminou com uma lenda que ainda ronda os postos de gasolina e os rádios amadores pelas madrugadas do país. Mas para entender isso, é preciso voltar à noite em que o homem encapuzado apareceu. A noite tinha um daqueles silêncios que pesam. Lucas estava estacionado num posto pequeno, à beira de uma estrada esquecida, tomando um café fraco e rabiscando algo no seu caderno. Já se preparava para dormir ali mesmo quando um homem apareceu, saído de lugar nenhum. Vestia um capuz escuro, cobrindo o rosto. A voz era baixa, quase sussurrada, como se temesse ser ouvido por algo além dos ouvidos humanos. E foi assim, do nada, que veio a proposta: um frete. 6 caixões. Vazios, disse o homem, com um sorriso que Lucas preferiu não encarar por muito tempo. A carga estaria pronta em menos de meia hora, e o pagamento? Absurdo. Muito acima da média, quase tentador demais para ser real. Mas Lucas já tinha aceitado coisa pior ou pensava ter aceitado. A única condição era fazer a entrega naquela mesma noite, em uma cidade pequena chamada Pedra Escura, que nem aparecia direito no GPS. A instrução era simples: dirigir sem parar, sem abrir a carga, sem fazer perguntas. Lucas hesitou por uns segundos. Não pelo conteúdo. Afinal, um caminhoneiro que já transportou de tudo não se impressiona fácil. Mas tinha algo na presença daquele homem, no modo como falava. Uma urgência sem emoção, como se fosse rotina carregar caixões. O caminhoneiro olhou pro relógio de bolso, que não marcava hora nenhuma, mas ainda assim o consultava como um ritual. Suspirou, apertou os olhos e disse fechado. A chave da carga já estava no painel. O caminhão? Já abastecido. Aquilo não era coincidência. Ele caminhou até o baú, mais por hábito do que por desconfiança. Viu os 6 caixões alinhados, envoltos em panos escuros. Todos lacrados. Havia uma espécie de símbolo esculpido nas tampas, que Lucas não reconheceu. Pareciam antigos, como algo tirado de um filme de época. Ele se perguntou quem mandaria enterrar 6 caixões numa cidade isolada em plena madrugada. Mas, como sempre, calou a dúvida. Afinal, a regra era clara: não fazer perguntas. O homem encapuzado não disse seu nome, nem de quem era a carga. Só entregou um envelope com parte do pagamento adiantado e uma frase que gelou a espinha de Lucas: a estrada conhece você. Só siga. Depois desapareceu literalmente.
Lucas olhou pro lado por 2 segundos e, quando voltou, não havia mais ninguém. Só o envelope, a carga e a sensação incômoda de que algo já tinha começado. Algo que não podia mais ser desfeito. Ele deu a partida no caminhão e seguiu viagem, como sempre fazia. Só que agora havia uma tensão no ar, um cheiro metálico que vinha do baú, mesmo com as janelas fechadas. Não era só o peso da carga. Era o peso do desconhecido. A estrada, antes companheira, agora parecia observar. Cada árvore parecia se inclinar, cada placa parecia distorcida. E o relógio de bolso? Estava quente. Lucas nunca o sentirá daquele jeito. A certa altura, ligou o rádio para espantar o incômodo. Só estática. Mudou de frequência. Nada. Foi como se o mundo inteiro tivesse entrado num estado de suspensão. Só ele, o caminhão, os caixões. E o silêncio absoluto. Até os pneus pareciam fazer menos ruído no asfalto. Era como se a estrada tivesse entrado num tempo próprio, onde as horas não passavam. Lucas tentava não pensar muito nisso, mas estava difícil. Teve um momento, perto da entrada de um túnel, em que ele viu um vulto correndo ao lado do caminhão. Mas quando olhou de novo, nada estava lá. Ainda assim, a sensação de estar sendo acompanhado persistia. E não era o tipo de sensação comum em viagens longas. Era algo mais profundo, mais denso. Como se tivesse algo. Ou alguém. Dentro do baú que quisesse sair. Mas Lucas apertou o volante, firmou os olhos na estrada e seguiu. A entrega era a prioridade. Já estava a mais de 100 quilômetros da origem quando percebeu que, apesar do tempo, o marcador de combustível não tinha se movido. E o relógio de bolso que nunca funcionou agora girava. Mas ao contrário. Em sentido anti-horário. Lucas olhou fixo para o objeto. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo. Um medo que não vinha da estrada, nem do frete. Mas de algo que parecia já estar dentro dele. A estrada seguia como um corredor sem fim, envolta por uma escuridão que parecia mais espessa do que o normal. Os faróis do caminhão recortavam o breu, mas havia algo ali que a luz não alcançava. Lucas já tinha rodado por muitas rotas estranhas, mas nenhuma com aquela sensação de ser vigiado o tempo todo. Um frio incômodo subia pelas costas, mesmo com os vidros fechados e a calefação ligada. Tudo parecia deslocado, como se o tempo não estivesse mais obedecendo às regras normais. E o relógio de bolso, no bolso esquerdo, girava ao contrário sem parar. Foi no terceiro túnel que os sons começaram. Primeiro, um leve arranhar vindo do baú. Podia ser madeira se acomodando, coisa comum em cargas mal fixadas. Mas o som continuou. Virou batida. Depois, sussurros. Fracos, quase imperceptíveis, como se alguém falasse em outra língua, do outro lado de uma parede fina. Lucas ligou o rádio, desligou. Nada abafava aquilo. Estava dentro do caminhão, dentro da mente. Ou dentro dos caixões. Ele parou o caminhão numa área de escape, respirou fundo e desceu, como quem decide encarar o que não se pode evitar. A lanterna tremia na mão, não por falta de bateria, mas por um tremor involuntário. Abriu a porta do baú devagar. Lá estavam os 6 caixões, perfeitamente alinhados. Mas havia manchas. Manchas vermelhas escorrendo pelas laterais de 2 deles. O cheiro de ferro tomou o ar. Sangue. Ou algo que queria parecer sangue. O relógio esquentou no bolso. Lucas se aproximou devagar. As tábuas rangiam sob seus pés, e foi quando ouviu uma risada curta. Um riso abafado, quase zombeteiro. O caminhoneiro congelou. Um dos caixões estava entreaberto. Como? Todos tinham sido lacrados. Ele se aproximou, contra todos os instintos de sobrevivência, levantou a tampa. Lá dentro havia um corpo. Sim, um corpo humano, vestido com um terno preto, olhos bem abertos. E sorrindo. Não era um sorriso de paz. Era um aviso. Aquela imagem não saiu mais da cabeça dele. Aqueles olhos pareciam vivos, mesmo sem piscar. Lucas fechou o caixão com força, quase quebrando a tampa. Voltou correndo para a cabine, suando frio,
o coração martelando como um tambor tribal. Só então percebeu que estava com as mãos cobertas de sangue, embora não houvesse corte algum. Ligou o caminhão e saiu em disparada, como se pudesse deixar o medo para trás. Mas aquilo vinha junto. As vozes dentro do baú aumentaram. Agora chamavam seu nome. Lucas. Diziam, como se o conhecessem há séculos. A estrada ficou cada vez mais distorcida, com curvas que não existiam antes, placas com letras embaralhadas. Em um momento, ele jurou ter passado 3 vezes pelo mesmo posto abandonado. A realidade parecia dar voltas como o relógio de bolso, que girava cada vez mais rápido, como se o tempo estivesse tentando escapar de si mesmo. O caminhão começou a falhar. As luzes piscavam, o painel apagava e acendia. Lucas viu vultos passando diante do farol, figuras encapuzadas que desapareciam no breu. Sentia a presença delas dentro da boleia, mesmo estando sozinho. O ar estava pesado. Cheirava a velas queimadas e madeira úmida. Algo estava muito errado. Aquele frete misterioso não era só estranho. Era sobrenatural. E, agora, era tarde demais para voltar. O pior veio quando olhou pelo retrovisor interno. No banco de trás, onde nunca havia nada, viu por um segundo o mesmo homem do caixão. Olhos abertos. Sorriso. O caminhão derrapou e quase saiu da estrada. Quando olhou de novo, o banco estava vazio. Mas o cheiro de morte permanecia. Era como se cada quilômetro rodado aproximasse Lucas de algo inevitável. Uma maldição, talvez. Um contrato que ele assinou sem ler. Com as mãos tremendo e os dentes batendo, Lucas gritou. Um grito primal, de quem já entendeu que não há saída fácil. Foi então que o relógio de bolso se abriu sozinho, e dentro dele não havia engrenagens. Havia um olho. Um olho humano, que o encarava, piscando lentamente, como se estivesse aguardando a próxima ordem. Lucas jogou o relógio longe, mas ele voltou pro bolso no mesmo instante. A estrada não era mais estrada. Era um corredor entre mundos. Lucas não sabia se era loucura ou instinto, mas sentiu que precisava sair dali. Parou o caminhão bruscamente no acostamento, os pneus cantando no asfalto como se também gritassem por socorro. Nem se preocupou em desligar o motor. Desceu tropeçando, com os olhos arregalados e o peito arfando. Olhou para trás uma vez só e jurou ver os 6 caixões se abrindo, como flores doentias no meio da noite. A madeira rangia, e algo ou alguém se levantava de dentro. Sem pensar, Lucas correu. Não sabia para onde, apenas corria. Os galhos das árvores cortavam seu rosto, mas ele mal sentia dor. O relógio de bolso queimava no bolso da jaqueta, como se estivesse colado à sua pele. Por algum motivo, não conseguia jogá-lo fora de verdade. Toda vez que o atirava, ele voltava. Como uma promessa não cumprida. Como uma dívida que cobra com juros e silêncio. E atrás dele, sempre os sussurros. Chamando seu nome. Foi quando viu luzes no horizonte. Alívio? Não exatamente. Quanto mais se aproximava, mais sentia que estava sendo guiado, e não salvo. As luzes vinham de um posto antigo, daqueles que parecem esquecidos até pelo tempo. E lá, parado ao lado de uma bomba enferrujada, estava o homem encapuzado. O mesmo da proposta. Imóvel. Como se já soubesse que Lucas apareceria. O caminhoneiro parou a poucos metros, sem fôlego, encarando o vulto como quem encara um espelho torto do destino. Você veio rápido, disse o homem, como se estivesse falando com um velho conhecido. Lucas queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras sumiram da garganta. O homem estendeu a mão e colocou algo nas mãos suadas de Lucas, o maldito relógio de bolso. Mas agora ele estava aberto, revelando o olho piscando lentamente. O tempo não corre para frente com você. Ele se curva, murmurou. Agora, ele pertence a você. E sorriu. Lucas cambaleou para trás, atordoado. O homem desapareceu no ar, como antes. Mas dessa vez, Lucas nem se surpreendeu. Era como se a lógica tivesse deixado de valer. Ele olhou o relógio e viu algo ainda mais perturbador: cenas refletidas no vidro interno.
Cenas que pareciam momentos do próprio futuro. Num deles, ele dirigia, com sangue escorrendo dos olhos. Noutro, estava sendo enterrado com os mesmos caixões. A cada imagem, o ponteiro girava ao contrário. Tentando entender, Lucas gritou para o céu, um grito que não teve eco. O ar estava denso e o tempo parecia parado. Nenhum grilo, nenhum vento, nenhuma estrela. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. A única coisa que ainda se movia era o maldito relógio. Girando, girando, girando. O caminhoneiro caiu de joelhos, com as mãos na cabeça, sussurrando para si mesmo. Já não sabia o que era real. Só sabia que algo tinha sido ativado. Foi aí que ouviu, ao longe, o som do próprio caminhão ligando sozinho. Como se tivesse vida. O motor roncava, mesmo ele tendo abandonado a chave. As luzes acenderam, banhando a estrada vazia com um brilho antinatural. E o baú? Se abriu sozinho. Um por um, os caixões escorregaram até o chão, parando em linha diante do farol. Como se esperassem alguém. Ou algo. E Lucas entendeu, ele não fugiu. Só tinha chegado a outro capítulo. Touto, levantou-se com esforço. Cada passo em direção ao caminhão era como caminhar sobre cacos de vidro. O ar vibrava. E as vozes, agora mais claras, diziam volte. A estrada ainda não terminou. Ele hesitou, mas a verdade é que não havia outro caminho. Pedra escura ainda estava adiante. E, de algum jeito, o frete ainda precisava ser entregue. Mas agora, Lucas não era mais só um caminhoneiro solitário. Era parte da carga. Ao entrar na boleia, sentiu o banco quente, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. O rádio ligou sozinho, mas em vez de música, só havia uma gravação. A própria voz dele. Sussurrando coisas que ele nunca disse. Ou ainda não tinha dito. O relógio vibrava no bolso. A estrada se esticava à frente como um convite. Lucas deu partida no caminhão. E seguiu. O mundo já não girava como antes. E, com ele, o tempo também não. Depois de horas dirigindo como um fantasma à deriva, Lucas finalmente decidiu que precisava contar a alguém. Não era do tipo que falava, quem o conhecia sabia, o lobo solitário não confiava nem na própria sombra. Mas dessa vez, algo gritava dentro dele que aquilo era grande demais para segurar sozinho. Ao amanhecer, ele parou em um posto policial numa cidade vizinha, e de olhos vermelhos, pediu ajuda. Falou dos caixões, do sangue, do corpo com um sorriso. Não segurou nada. Os policiais o olharam com uma mistura de incredulidade e pena. Era o típico caso de caminhoneiro cansado, talvez usando remédio até o local exato onde havia abandonado, mas ele insistiu. Detalhou curvas, placas, até a árvore torta no acostamento. Disse que os caixões estariam lá, abertos ou não. E que o corpo, aquele corpo, provaria que ele não estava louco. O grupo seguiu estrada adentro, enquanto Lucas tentava controlar as mãos trêmulas. Chegando ao local, nada. Nem caminhão, nem caixões, nem manchas de sangue. Nem uma pegada sequer. O mato estava intacto, como se ninguém jamais tivesse pisado ali. Lucas andou em círculos, desesperado. Repetia foi aqui, enquanto os policiais trocavam olhares entre si. Um deles chegou a perguntar se ele queria ajuda médica. Outro, mais sério, pediu que esvaziasse os bolsos. E foi aí que Lucas percebeu o relógio não estava mais com ele. Por um instante, alívio. Mas foi breve. Um dos oficiais, que explorava a mata próxima, chamou os outros com urgência. No chão, embaixo de folhas secas, estava o maldito relógio de bolso. Fechado. Mas com algo estranho, tinha um nome gravado agora. Não o de Lucas, mas o do policial que o havia encontrado. Ao tocá-lo, o homem caiu de joelhos, como se tivesse tomado um choque. Quando os outros correram para ajudá-lo, o relógio sumiu. Simples assim. Evaporou diante de todos. Não havia mais objeto, só o silêncio e um policial em choque, murmurando que viu estradas de espelhos e pessoas sem rosto. Lucas ficou parado, sem saber se chorava ou ria. Afinal, agora não era mais só ele. Outros viram.
Outros sentiram. Mas, claro, a versão oficial foi fadiga extrema e alucinação coletiva. O caminhoneiro foi liberado, mas com uma advertência: procure ajuda. Na volta para casa, Lucas passou por um caminhão igual ao seu. Mesmo modelo, mesma placa. Mas ninguém dirigia. Estava parado num campo aberto, sem marcas de pneu ao redor. Os faróis acesos, embora o motor estivesse desligado. Tentou se aproximar, mas o veículo desapareceu diante de seus olhos. Como se o tempo tivesse dado um salto. Ou, pior, voltado para trás. Era o frete misterioso brincando de novo. Como se dissesse: ainda não acabou. A notícia se espalhou em círculos pequenos. Caminhoneiros começaram a comentar sobre o tal desaparecimento. Alguns diziam que era só papo furado. Outros, que Lucas estava amaldiçoado. Nas redes, um vídeo curto mostrava o rosto dele no posto policial, em transe. Alguém escreveu: olhem bem. Esse é o tipo de frete que você nunca deve aceitar. Mas sempre tem quem se interesse. Especialmente quando a recompensa é alta. E as perguntas? Poucas. Lucas tentou seguir a vida. Vendeu o caminhão, isolou-se num sítio afastado. Mas às vezes acordava com o som de madeira sendo arranhada. Outras, com sussurros vindos do armário. E sempre, o tic-tac de um relógio que já não existia. Ou existia em algum lugar. Ninguém mais acreditava nele. Mas ele sabia: o tempo não tinha terminado. Estava apenas esperando o momento certo para recomeçar. E aí, surgiram novos relatos. Outros motoristas contando experiências semelhantes. O padrão era sempre o mesmo: uma carga estranha, um homem encapuzado e o relógio de bolso. Um deles até jurava ter visto seu próprio nome gravado no fundo do objeto. Era como se a maldição se movesse entre mãos, buscando a próxima vítima. O desaparecimento das provas, na verdade, era apenas parte do ciclo. Um ciclo que nunca fecha. Porque o tempo, nesse jogo, gira ao contrário. Desde aquela noite, Lucas nunca mais foi o mesmo. A fama de lobo solitário agora vinha acompanhada de histórias sussurradas em postos de gasolina e beiras de estrada. Alguns dizem que ele enlouqueceu de vez, outros que viu algo que nenhum homem deveria ver. Sumiu dos radares, vendeu tudo e se isolou num lugar que não aparece no Google Maps. Não atende ligações, não recebe visitas. Quem conseguiu falar com ele, voltou diferente. Ou não voltou. Dizem que ele montou uma espécie de santuário no porão, um altar improvisado feito de mapas antigos, pedaços de madeira e fios de cobre. No centro, desenhou um símbolo que ninguém consegue decifrar. Toda noite, ele acende uma vela e escuta gravações antigas do próprio rádio do caminhão. Vozes estranhas surgem nelas, como se o tempo estivesse gravando mensagens em fitas que ele nunca colocou. Algumas dizem datas. Outras, nomes. Muitos dos quais ele nunca conheceu. A lenda cresceu. Tornou-se folclore de estrada. Ganhou apelidos como o caminhoneiro dos mortos ou o condutor do tempo reverso. Rapidamente, o caso virou enredo de podcasts de mistério, vídeos no YouTube e até uma série barata de streaming. Mas os detalhes reais, os que arrepiam de verdade, ninguém ousa contar. Esses ficam guardados em cochichos de madrugada, entre um gole de café e o ronco dos motores nos pátios de descanso. Sempre com a mesma frase: não aceite frete sem perguntar. O relógio de bolso voltou a aparecer. Mas nunca com Lucas. Ele surge em situações diferentes, ora no banco de um caminhão abandonado, ora na gaveta de um motel de beira de estrada. O nome gravado no fundo muda cada vez. Um motorista de Guarulhos disse que o viu numa estação rodoviária. Um frentista no interior do Paraná o achou dentro de um posto interditado. Todos que o tocaram relataram a mesma coisa: sonhos estranhos, vozes e um chamado para a estrada. Em cada aparição, o frete é sempre semelhante: caixões. 6. Sempre 6. Vazios, segundo o contratante. Mas quem aceita, nunca volta igual. Ou simplesmente não volta. Uma vez, um jovem curioso tentou seguir a rota descrita na lenda. Gravou tudo. Seu canal teve milhares de acessos até o vídeo final,
onde ele encontra o relógio em cima de um caixão e sussurra: "Ele me encontrou." A transmissão cortou ali. O vídeo ainda está no ar, mas ele não foi mais visto. Alguns motoristas juram que viram Lucas à noite, dirigindo um caminhão com faróis que não iluminam a estrada, mas apagam tudo ao redor. Dizem que o baú carrega algo que se move devagar, como se respirasse. Ninguém conseguiu segui-lo por muito tempo. Quem tenta, acaba perdendo a noção da direção. Um deles contou que, ao tentar acompanhar o veículo, viu o próprio caminhão no espelho retrovisor. Mas ele estava vazio, sem motorista. Hoje, a história é contada em forma de aviso. Não porque querem assustar, mas porque, no fundo, todo caminhoneiro sabe certas rotas têm preço que o GPS não calcula. Os novos na estrada são orientados a confiar no instinto, mas nunca ignorar o frio na espinha. Se o frete parecer bom demais, provavelmente é. E se envolver caixões, relógios de bolso ou homens que falam pouco e pagam muito, é melhor recusar. Porque, às vezes, o pagamento vem em tempo. Tempo que não volta. Ou melhor, que volta. Porque o relógio, dizem, está preso em um ciclo. E cada novo nome gravado no fundo é só mais uma engrenagem girando ao contrário. Não se sabe se há como quebrar a maldição. Talvez Lucas esteja tentando. Talvez já tenha tentado e falhado. Ou pior, talvez ele agora seja parte dela. O primeiro de uma fila que nunca termina. O frete misterioso continua. Só muda de rosto. E espera o próximo motorista cansado. Solitário. Curioso. Então, da próxima vez que você estiver na estrada, cansado, ouvindo rádio de madrugada, fique atento. Se vir um homem encapuzado no acostamento, segurando um envelope e oferecendo uma boa grana para um serviço simples, pense duas vezes. Se ele mencionar caixões, nem pense em continuar. E se por acaso, ao acordar, encontrar um relógio de bolso ao lado da cama com seu nome gravado, lembre-se, o tempo está olhando para você. E ele já começou a andar ao contrário. E você? Já pensou que tipo de frete tem aceitado na vida? Às vezes, o que parece só mais um trabalho pode esconder portas que, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Quantas decisões você tomou sem fazer perguntas, só porque a recompensa parecia boa demais para recusar? Lucas talvez tenha confiado demais na estrada ou de menos no próprio instinto. E se fosse você no lugar dele? Teria feito diferente? Existe um tipo de escuridão que não se vê com os olhos. É aquela que surge quando ignoramos os sinais, os sussurros, os arrepios sem motivo. Aquela voz que diz: "Não vá por aí." Quantas vezes você escutou, mas foi mesmo assim? A maldição, nesse caso, talvez não esteja no relógio, mas na pressa, na solidão, na sede de resolver tudo sozinho. Quem sabe o verdadeiro tempo reverso não seja o de voltar e refazer escolhas antes que elas cobrem o preço. E se a vida também deixasse nomes gravados em relógios invisíveis, à espera de um destino que a gente nem vê se aproximando? Qual nome estaria no seu agora?